agradecendo a Igreja de Vila Formosa. Inclusive, esse mês nós estaremos juntos. Dia 21 de novembro é o dia do Espírito de Profecia, e nós agendamos com a igreja o ano passado. E agora neste ano, 2020, nós estaremos juntos no dia 21, lá presencialmente, lá na igreja, para tratarmos dos assuntos do Espírito de Profecia, podermos ali trazer uma mensagem de esperança, de conforto, de reavivamento. Então, você não pode perder lá na igreja, no sábado, dia 21, nós estaremos juntos. Hoje, ao começar aqui o nosso programa, Milagres e Parábolas de Cristo, eu quero fazer apenas uma menção aqui a um evento que nós teremos, ok? Vai ser agora dia 14 de novembro, nós teremos o Simpósio do Espírito de Profecia, e ali nós vamos ter ali o Michelson Borges, que estará fazendo o simpósio para nós, o Arautos 75, nós vamos falar de temas importantes, como, por exemplo, a mensagem dos 3 anjos e a contrafação do inimigo. Nós vamos falar sobre os escritos de Ellen White e sua contribuição para a ciência. Nós também iremos ali trabalhar a história do adventismo. Você conhece a história da tua igreja? Fica aqui uma pergunta. Você sabe como que o adventismo chegou no Brasil? O Michelson Borges também vai trabalhar essa ala histórica da nossa igreja, e quando nós estudamos as bases desta igreja, nós vemos que é uma igreja profética, é uma igreja que nasce na Bíblia, Apocalipse capítulo 10, tem ali sua certidão de nascimento, no capítulo 12 tem sua identidade, sua certidão de identidade, então você não pode perder. Nós teremos lá a possibilidade de você assistir presencialmente, como também a possibilidade de você assistir online. Vamos sortear um mini Centro White, se você deseja ter os livros da senhora White na sua biblioteca, nós vamos sortear um mini Centro White e outros presentes também para aqueles que fizerem a sua inscrição e participarem conosco, ok? Se você ainda não tem o link da inscrição, eu vou pedir para que a Mari, juntamente com o pastor, o Toninho, possa disseminar depois para vocês, tá bom? Eles, ao final, passam aqui para que vocês possam colocar isso no WhatsApp da igreja. Pois bem, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela, pois quero trabalhar com vocês uma parábola que é conhecida, ok? Mas é um assunto que me chamou a atenção nessa semana. Onde encontrar a verdade? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, o verso 51 e o verso 52. Nós temos uma pequena parábola aqui em Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. O capítulo 13, ele tem cerca aí de diversas parábolas aqui. Se você contar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parábolas Jesus conta no capítulo 13. E uma das parábolas mais impactantes que Jesus conta no capítulo 13 é a parábola tanto do joio e do trigo, e também a da rede. E a ideia das parábolas aqui, centralizando, é que o único que pode verificar se uma pessoa ela está salva ou perdida é Deus, e nós, como igreja, não podemos fazer acepção de pessoas. Nós, como igreja, não podemos dizer este está salvo ou aquele está perdido. E diante desse ensinamento que Jesus está trabalhando com os seus discípulos, ele traz essa parábola que é a parábola das coisas novas e velhas. Você está vendo o texto? Eu quero ler o texto com você, e eu quero pedir a bênção de Deus mais uma vez para a gente ler o texto. Querido Pai, nós vamos ler a sua palavra e precisamos do teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e assim compreendermos melhor a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Por favor, abençoe a todos que aqui estão presentes, em nome de Jesus. Amém. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Jesus faz uma menção às parábolas anteriores que ele havia ensinado. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E os discípulos entendem, eles têm uma missão. E agora eles sabem que a igreja tem uma missão, que é pregar o evangelho. Ok? E aí, Jesus diz uma nova parábola. Por isso, e ele lhe disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus
todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha que coisa interessante. Ele traz aqui duas situações, duas figuras de linguagem. Ele traz o escriba, que ele é semelhante a um pai de família, ou seja, todo escriba que é instruído acerca do reino dos céus, todo cristão, um escriba instruído acerca do reino dos céus, é o cristão que recebe Jesus como Salvador. É o cristão que vê na palavra de Deus a promessa do Messias se cumprindo na vida de Jesus e o aceita como seu Salvador. E ele fala que este cristão tem uma qualidade, esse cristão ele tem uma atitude, esse cristão ele tem uma ação, ele é um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Coisa interessante, uma parábola com 2 versos, um verso praticamente, o primeiro ele fala só para perguntar se todos estavam entendendo, e o segundo verso ele dá a parábola, em um único verso ele dá a parábola. Um escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Eu quero trabalhar essa parábola com vocês, e o que me chamou a atenção nessa semana foi esse rapaz aqui, o nome dele é Ed Renekiewicz. Ele é um pastor de uma igreja, ele trouxe um dos seus sermões, algo assim que foi interessante a fala dele, assustadora também, em alguns momentos, ok? Ele fala da Bíblia tendo que ser atualizada. Ele menciona que a Bíblia, no seu sermão, um dos seus vídeos que viralizou por conta da Bíblia, e aqui está a matéria, ele afirmou que gays não deveriam ser condenados ao inferno por 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E ele trabalha toda a sua mensagem, em relação a essa ocasião que eu estou mencionando, ele trabalha toda a sua mensagem dizendo que a Bíblia, olha só, vou aqui interromper para que vocês possam olhar para mim, dizendo que a Bíblia ela precisa ser atualizada por causa de 1 ou 2 versos, principalmente quando se trata da homossexualidade. Eu não quero aqui trabalhar o texto da homossexualidade com vocês, mas eu quero trabalhar a questão da Bíblia. Ele menciona assim, não tem como nós compreendermos a Bíblia depois de passado 2000 anos de história sem fazer uma atualização. No entanto, a parábola que eu li para vocês e que a gente vai discorrer, diz que todo cristão que ele está conectado ao reino dos céus, ele tira coisas novas e velhas. Da onde? Nós, como cristãos, nós temos 3 fontes de investigação para compreendermos a Bíblia. E antes de eu mencionar essas 3 fontes, eu quero aqui elucidar a questão do pai de família. O pai de família, ele não acumula tesouro adquirido. Interessante que ele pega os tesouros que ele adquiriu e ele distribui, melhor dizendo, para os seus filhos, para a sua família. Olha aqui, um ponto importante aqui nesse ponto da nossa parábola. Nós, como cristãos, entendendo que Cristo revelou o seu amor, a sua graça, o seu plano redentivo para a sua e para a minha vida, não podemos ficar com esse grande tesouro guardado no baú secreto da nossa vida. Nós precisamos abrir este baú e, através de palavras, ações e testemunho de fé, mostrar esse Jesus para as outras pessoas. Então, nessa parábola, o pai de família, ele não acumula o tesouro adquirido. Serve-se dele para partilhar com outros. E pelo uso, o tesouro aumenta. Quanto mais falamos da nossa fé de Jesus para as pessoas, mais fé nós adquirimos nesse Salvador que morreu por nós na cruz. O pai de família tem coisas preciosas, novas e velhas. Olha, quando você vê também na parábola, as coisas novas e velhas, elas estão interligadas com o que Cristo fez por mim, com o que Cristo fez por você, como eu já mencionei. Nós temos o plano da redenção. Quando nossos primeiros pais caíram, lá no Éden, Jesus já tinha o plano da redenção prontinho para poder salvar os nossos pais e trazer essa salvação até você e a mim, ok? Isso é muito importante, nós entendemos que o plano da salvação, ele é algo estipulado por Deus até mesmo antes de ter o pecado entrado em nosso mundo, por amor. Jesus tem um amor incalculável por nós. Quando
a parábola ela fala a respeito dos tesouros, ela fala ali que tira do seu depósito coisas novas e velhas, é como se fosse um tesouro novo ou um tesouro velho. Ela está falando a respeito do evangelho, ela está falando a respeito do que Cristo fez por nós no passado, o que Cristo faz por nós no presente e o que Cristo vai fazer por nós no futuro, ok? E aí a gente tem 3 fontes de revelação desse amor e desse evangelho. Aí você tem o papel, né? Hoje nós acreditamos na revelação natural, nós acreditamos na revelação geral e na especial. A revelação natural é aquela que vem da natureza, é a criação do Senhor, tanto animais quanto a própria natureza. Quando a gente olha para a natureza, nós vemos a mão, melhor dizendo, eu posso dizer que nós vemos as digitais de Deus na natureza e nós entendemos que houve, sim, um ser inteligente fiel ao original. Na biblioteca Perdão, queridos, caiu a minha internet aqui. Posso continuar? Me perdoe. Está dando um eco. Vocês estão ouvindo um eco? Eu acho que é vê se tem alguém que está com o microfone ligado. Acho que o Auri. Auri, desliga o microfone. Isso, agora acabou o eco? Acabou o eco. Beleza. Queridos, eu estava aqui falando a respeito da revelação geral, ok? Nós vemos ali Deus comunicando e eu falei que existe um ser, nós vemos a digital desse ser na natureza. A revelação geral tem a ver com o que Deus fez na natureza e a sua ação, revelando o seu amor para nós, utilizando a criação. E nós temos a revelação especial. A revelação especial é a revelação de Deus através de sua palavra, entenderam? Deus, ele se revela através de sua palavra. Por isso que a palavra de Deus ela é muito importante para nós hoje. E eu quero aqui salientar que você que é cristão, você que está estudando a palavra de Deus, você que já se batizou, você que ainda está se preparando para o batismo, eu não te conheço, mas Deus te conhece de uma forma muito especial. Todos nós, quando recebemos a palavra de Deus, nós conhecemos esse Deus de forma profunda e nos apaixonamos com ele. E existe uma frase interessante que todo cristão nasce no reino dos céus como missionário. E aí tem uma frase, toda a minha mensagem, você depois pode ler também no livro Parábolas de Jesus, ok? No capítulo 11, Parábolas de Jesus no capítulo 11. Esse texto foi tirado deste capítulo que eu mencionei aqui agora. Olha que coisa linda. É antinatural que qualquer pessoa mantenha em secreto estas coisas. E quem está possuído do amor de Cristo não fará. Na mesma proporção em que o Senhor os tornou depositários da verdade sagrada, será seu desejo que outros recebam a mesma bênção.
Ou seja, a parábola fala do escriba que conhece o reino dos céus, é instruído sobre o reino dos céus. Eu e você somos esse escriba, eu e você somos esse cristão que recebeu o reino dos céus através do estudo da palavra de Deus. Então, assim, é antinatural nós guardarmos para nós mesmos. Nós precisamos, como detentores, depositários da palavra de Deus, levar essa mensagem para as pessoas, levar esse evangelho para as pessoas. Por isso que essa parábola, embora pequena, ela é muito significativa para nós como povo do Senhor. E Ellen White menciona aqui uma coisa interessante: será seu desejo que outros recebam a mesma bênção. Se você se sente agraciado por Deus, se você se sente feliz pela a mensagem que te chega, dando esperança, te dando consolo, te dando, assim, fé o suficiente para enfrentar todos os obstáculos na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida social, profissional, é óbvio que eu e você vamos sentir vontade de comunicar este amor para todas as pessoas e principalmente para aqueles que são da nossa família. Então, é algo interessante. Agora, a Bíblia, eu falei que a Bíblia é a revelação especial e Deus a nos deixou para que a gente pudesse conhecer melhor este plano redentivo. E olha o outro texto que eu vejo no mesmo capítulo. O grande celeiro da verdade é a palavra de Deus. A palavra escrita, o livro da natureza e o livro da experiência no trato de Deus para com a vida humana, eis os tesouros de que os cobreiros de Cristo devem prover-se. Então, quando eu e você tomamos a palavra de Deus, quando eu e você reconhecemos um Deus que nos ama de forma extraordinária, incalculável, e olhamos para tudo que está à nossa volta em relação àquilo que foi criado, nós reconhecemos a grandeza desse Deus e a sua soberania em nossa vida. Por isso que é indispensável nós, como igreja, levantarmos a bandeira da pregação do evangelho, levarmos a Bíblia. Eu costumo dizer em todas as igrejas por onde eu passo, a missão de salvar não é da igreja. A missão de salvar não é sua e também não é minha, principalmente minha como pastor. A missão da igreja é pregar o evangelho, a missão de salvar é de Jesus. Por isso que Jesus, ele vem a este mundo e morre por nós na cruz do Calvário. Ele troca a morte que pertencia a você e a mim, ele a toma lá na cruz do Calvário e ele entrega a sua vida por nós. Então, nós temos que, como missão, como igreja, levar, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. A nossa missão é pregar, é levar a palavra de Deus num mundo em que as pessoas estão virando as costas para Deus, falando que a palavra de Deus é relativa, não mais condiz com a realidade, como eu mencionei no início da nossa pregação. Pessoas não só como o Ed, mas tantos outros que eles desvalidam a palavra de Deus. Nós precisamos, como povo do Senhor, estudar a sua palavra. Nós precisamos, como povo do Senhor, viver e praticar os seus ensinos. E nós precisamos, como povo do Senhor, levar essa palavra para as pessoas. E aí, eu tenho este outro texto aqui. Olha só que interessante. Mas na palavra escrita é que está revelado com maior clareza o conhecimento de Deus ao homem caído. Nela estão as inesgotáveis riquezas de Cristo. Nelas estão as inesgotáveis riquezas de Cristo. Olha, desculpa, eu sou adventista do sétimo dia, eu conheci essa mensagem com meus 14 anos, 15 anos. Eu me batizei no ano 2000, portanto, agora em novembro, dia 11 de novembro, eu completo 20 anos de batismo. Eu posso te dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, aceitar Jesus e praticar os seus ensinos. Então, eu estou há 20 anos, na realidade, eu estudei a Bíblia um ano antes de ser batizado, eu estou há 21 anos estudando a Bíblia. E como é incrível, como Deus fala comigo. Hoje nós lemos no Reavivados por Sua Palavra, Jeremias capítulo 6, e como Deus estava alertando todo aquele povo antes do exílio babilônico. E a cada dia que passa eu leio um capítulo, eu leio a lição de escola sabatina, eu leio um livro do Espírito de Profecia, e isso vai me ensinando, vai me trazendo um livro velho que me traz coisas novas, porque eu tenho o Espírito Santo para iluminar a minha mente, o meu coração, e me ensinar as verdades do Senhor. É algo extraordinário. Aqui eu quero fazer uma menção. Você lembra da história dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Vamos lá, abra a Bíblia aí comigo.
Essa eu vou pedir para que você abra sua Bíblia. Não deixei o texto aqui na tela, ok? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós temos 2 discípulos voltando no domingo à noite, depois de ter visto Jesus crucificado, depois de ter visto que o seu Messias, o seu Salvador havia morrido, eles meio desesperados, porque eles acreditavam que Jesus vinha estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra, e não. Jesus veio estabelecer o reino de Deus nessa terra, e não é o reino dessa terra, é o reino de Deus. É a nova terra, o novo céu, entende? E eles, sabendo de coisas que Cristo havia ensinado, eles estavam relutando com a palavra de Deus. E a gente tem Jesus se encontrando com esses homens. Coisa extraordinária esse relato. Lucas 24. Jesus, ele se aproxima, Jesus vê o desespero desses dois, ele sente a tristeza no coração, eles tinham uma fé sincera. Eles tinham uma fé sincera. Até desafio você a ler o capítulo 24 depois inteiro, e desafio você também a ler este capítulo no Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações. Vocês vão entender que Jesus se aproxima desses dois jovens, porque Jesus vê a sinceridade do coração deles. Mas uma coisa me chama a atenção, e Jesus ensina algo importante para mim e para você aqui, ok? Ele está lá, Lucas capítulo 24, e ele fala assim no verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E ele fala, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus, olha, eu fico imaginando Jesus, quero olhar para vocês aqui, olha aqui para mim, ó, daqui a pouco a gente volta. Eu fico imaginando Jesus, se Jesus mostrasse apenas as suas mãos perfuradas pelos cravos, para aqueles 2 discípulos, eu acho que já seria o máximo, já seria extraordinário, e eles já iriam reconhecer Jesus, mas talvez poderia ser algo momentâneo. E Jesus trabalha com aqueles discípulos, algo que é importante, trabalha comigo e com você nessa noite, quando eu quero trazer essa parábola para você. Algumas coisas na sua fé, algumas coisas na minha fé, só vão crescer e se desenvolver, só vão expandir a partir do momento que eu tomo a palavra de Deus, todos os dias. Porque Jesus, em vez de mostrar os cravos, as feridas, os pés, Jesus, ele dá um estudo bíblico. E ele fala desde Moisés, discorrendo por todos os profetas, porque ele estava predito na palavra de Deus. Ele estava predito exatamente como ele viria, exatamente como seria a morte. Era uma coisa extraordinária como Jesus deixou tudo muito bem preparado e elucidado para aqueles que o iriam aguardar. E agora, por que Jesus trabalha com a palavra? Porque é a palavra de Deus que vai trazer fé, é a palavra de Deus que vai te trazer base para você vencer toda e qualquer provação e tentação que o inimigo possa te trazer. E Jesus, ele não mostra os cravos, ele dá um estudo bíblico. E o interessante é que ele convalida o Velho Testamento. Ele convalida o Velho Testamento, enquanto muitos aí fora, eles ensinam que nós estamos na nova lei, na nova graça. O Velho Testamento foi abolido na cruz. Como que pode abolir algo que falava de Jesus, tanto no passado quanto no presente e também no futuro? É extraordinário. E um verso aqui, só para fechar essa parte dos discípulos, Jesus está passando, eles chamam Jesus para entrar em sua casa, e no verso 30 eles vão ter uma refeição. E acontecendo que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-lhe partido, lhe deu a eles, né? Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu na presença deles. Olha o verso 32, que interessante. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quando nós voltamos o nosso olhar cristão para a palavra de Deus, o nosso coração se arde, porque é aí que Deus fala a respeito das nossas dúvidas, é ali que Deus nos ensina para vencermos as nossas inquietações, é ali que Deus sustenta a nossa fé para vencer toda e qualquer provação, e aguardar a bendita esperança do retorno de Jesus. Por isso que começar uma série de estudos como essa, é indispensável começarmos falando da palavra de Deus, porque ela tem que arder no meu e no seu coração. Olha aqui esse texto, voltando aqui para parábolas de Jesus.
Olha que texto extraordinário. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Não tem como desclassificar o Antigo Testamento. Não tem como jogar e rasgar fora e falar assim, agora é só o novo. E olha, eu vou dizer um negócio aqui para vocês, irmãos. Uma coisa interessante. Eu quero arriscar aqui, diante dos estudos que nós já fizemos lá no SALT. Eu sou formado em 2018, eu estou finalizando meu segundo ano de ministério, mas uma das coisas que foi muito interessante dentro do estudo lá no SALT, no seminário, foi o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das únicas, se não for a única igreja no mundo inteiro que defende a palavra do Senhor em sua totalidade. Em sua totalidade. Nós não acreditamos apenas só no Novo Testamento ou só no Velho, nós não acreditamos em um livro específico e desclassificamos os outros, nós acreditamos em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. E isso é indispensável. E olha esse outro texto aqui, olha. Em seus ensinos, Cristo expunha velhas verdades, das quais ele mesmo era o originador. Verdades que ele próprio proferira pelos patriarcas e profetas. Porém, sobre elas projetava agora nova luz, como parecia diferente a sua significação. Sua explanação lançava ondas de luz e espiritualidade, e prometeu que o Espírito Santo deveria iluminar os discípulos para que a palavra de Deus se lhes desdobrasse continuamente. Estariam capacitados para apresentar as verdades em renovada beleza. Agora, nós temos falsos mestres, e pessoas que estão ensinando a palavra de Deus completamente fora do que Cristo ensinou, da forma como Cristo deu exemplo de como deveríamos compreender as Escrituras. Muitos que pretendem crer e ensinar o Evangelho encontram-se em erro idêntico, rejeitam as Escrituras do Antigo Testamento, das quais Cristo declarou: são elas que de mim testificam, João 5,39. Jesus, quando veio e falou do Antigo Testamento, falou: são elas que de mim testificam. Rejeitando o Antigo Testamento, rejeitam efetivamente o Novo, pois ambos são parte de um todo inseparável. Preste atenção nesse final. Ninguém pode apresentar corretamente a lei de Deus sem o Evangelho, ou o Evangelho sem a lei. A lei é o Evangelho consolidado, e o Evangelho é a lei desdobrada. A lei é a raiz, e o Evangelho é a fragrante flor e os frutos que produz. Você entendeu esse texto que nós lemos aqui, né, do livro Parábolas de Jesus, do capítulo 11? Está dizendo o seguinte: Jesus, até Mateus capítulo 5, fala a respeito que Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Ele cumpre toda a lei. Aliás, a lei quem fez foi ele, deu ao ser humano lá no Éden, já ele dá a lei. No Monte Sinai, para com Moisés, é uma expressão mais didática depois de tantos anos em exílio babilônico, acostumado com culturas pagãs. Então, Jesus encontra uma nova forma didática de ensinar a sua lei, por isso ele dá as 2 tábuas. Mas está dizendo que tanto a lei quanto os profetas, eles testemunhavam do evangelho eterno, e o evangelho é quem haveria de vir, é quem haveria de morrer na cruz pagando o preço do pecado. Por isso que a lei se completa junto com o evangelho, e o evangelho se desdobra na lei, ou vice-versa, como a gente acabou de ler. Gente, é indispensável nós entendermos que a palavra de Deus precisa ser estudada constantemente, que a palavra de Deus precisa ser tomada em nossas vidas. Agora, finalizando aqui, eu tenho mais 2 slides para finalizar com você. E eu preciso te mostrar isso aqui, olha. Como que vai ser a nossa vida, não só nessa terra, mas quando Jesus voltar, porque essa promessa é a maior promessa da Bíblia, em que Jesus voltará pela segunda vez, e ele irá trazer o seu galardão, e vai chamar você e eu, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Jesus está voltando, e ele voltará para buscar você e eu, então, portanto, eu e você precisamos compreender a importância de aceitarmos o nosso Salvador no dia de hoje e vermos em sua palavra a sua mensagem para nós diariamente.
Só que, olha, uma coisa interessante, quando nós chegarmos no céu, na nova terra, lá nós estudaremos de eternidade em eternidade. Olha o último texto que eu quero compartilhar com vocês. Na eternidade estudaremos aquilo que nos teria aberto o entendimento se houvéssemos recebido a iluminação que nos era possível obter aqui, através dos séculos infinitos. O tema da redenção ocupará o coração, mente e língua dos remidos. E língua, gente, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você ainda não entendeu a importância de você ler a palavra de Deus diariamente, eu tenho certeza que Deus te chamou nesta live para que você pudesse refletir e tomar um tempinho para que você diariamente possa tomar a palavra de Deus. Não deixe de estudar a sua lição. Se você não tem a lição, você procura no site da CPB, a lição da Escola Sabatina é gratuita. Você tem o Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Como isso é edificante para a nossa fé, como isso nos traz esperança. E eu quero te dizer, se você não estiver acostumado de ler a palavra de Deus aqui, vai ser difícil você ler no céu, porque no céu nós vamos ser muito do que nós somos aqui em relação ao testemunho da nossa fé. Por isso que eu quero terminar novamente falando para você da mesma parábola. Da parábola. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino de Deus, instruído no reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito, do seu baú, coisas novas e velhas. Nunca vi um livro tão antigo, mas tão atual nos dias de hoje, como a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que se você tiver com dificuldade no seu casamento, você vai encontrar instruções indispensáveis para você amar melhor o seu cônjuge, para você viver em paz, em harmonia e parceria. Se você está com dificuldade com a educação dos seus filhos, na palavra do Senhor, Deus pode revelar grandes instruções para que você possa trazer essas crianças de volta ao caminho do Senhor. Se você tem dificuldades profissionais, Deus pode te fazer se tornar um grande profissional utilizando os princípios da palavra de Deus. Então, eu queria te desafiar nessa série, você não perder nenhum domingo, porque aqui vai ser exaltada a palavra de Deus, para que você possa compreender ainda mais o plano da redenção para você, para a sua família, e que a esperança da volta de Jesus possa arder no seu coração, assim como arde no meu. Eu sou um pai de família. Eu tenho uma criancinha de 1 ano, o Nicolas, e tenho também a Isabela, de 6 anos. E, olha, e tem a minha esposa, sou casado, vou fazer 10 anos de casamento. E eu costumo dizer para as pessoas, casar foi uma opção, ser pai é uma opção, mas a partir do momento que eu optei em ter essa opção na minha vida, como marido e como pai, a minha maior obrigação nessa terra, a minha maior obrigação nessa terra é tirar coisas novas e coisas velhas deste livro para poder fazer com que a minha família possa herdar o reino dos céus, ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. Se você perguntar para minha filha, qual é o maior sonho do pastor Roberto? Qual é o maior sonho do seu pai, Isabela? Ela vai dizer, meu pai quer ver Jesus voltar comigo, com meu irmão e com a minha mãe. Essa é a maior esperança, o maior sonho do meu pai, ver Jesus voltar. Então eu gostaria de te desafiar. Eu não sei se você leu a palavra de Deus hoje. Eu não sei se você está lendo ela de forma sistemática, mas eu sei que Deus pode te revelar grandes mensagens e grandes ensinamentos ao ponto de fazer com que o seu coração arda de alegria pelo Deus maravilhoso que você tem, que morreu na cruz para te salvar. Esse é o meu desejo, é a minha oração para você nessa noite, em nome de Jesus, amém. Tá baixo o seu som, Mari. Abaixo, não está dando para ouvir.
Alô. Pastor Roberto, obrigado, viu, pela mensagem. Agora nós vamos cantar o hino. O senhor tem alguma escolha, pastor, para a gente projetar aqui? Eu até... Pode falar, a gente coloca aqui. Se eu não me engano, aqui tem um hino se vocês quiserem, até posso colocar aqui, já está no gatilho aqui, ó. Então vai, pode colocar. Pode compartilhar para nós. Ó, é o Daniel Lidick. Deixa eu compartilhar aqui, então, para vocês. Meus pés é a tua palavra. Tá. Estou colocando aqui, peraí. Pode colocar o som também. Compartilhar o som. Tem que compartilhar o som. Compartilhar o som. E colocar também como... Coloca como?